boa tarde a todos. É de facto com uma grande satisfação que eu retorno a esta casa e retorno na qualidade de diretor da Federação Espírita Portuguesa, uma casa que nos é querida, com que temos relações desde há muitos anos, desde há décadas, e retornar hoje, encontrar aqui velhos amigos, é muito gratificante para nós. E é gratificante poder vir dirigir-vos umas palavras simples, falar-vos um bocadinho sobre o princípio da doutrina espírita, aquilo que deu origem, na realidade, ao espiritismo. Quando o João me convidou para vir aqui, pensei qual seria o tema, e como vamos falar do princípio, vamos falar de facto da origem, o que é que se começa a passar, o que é que vai dar origem, na realidade, ao movimento espírita, o movimento que todos nós conhecemos como o espiritismo, o movimento que Kardec nos codifica. E para isso temos que recuar ao ano de 1848, em Hydesville, portanto uma aldeiazinha nos Estados Unidos da América, em que no dia começaram-se a ouvir uns barulhos, e no dia 31 de março de 1848 esses barulhos começam a ser mais intensos. E começam a ser mais intensos e ser mais perceptíveis exatamente porque nisso estão envolvidos duas meninas, duas médiuns, uma com 11 e outra com 14 anos, que era a Catherine e a Margaret Fox, que eram filhas de um casal que nessa casa de Hydesville estavam a despertar a sua mediunidade. E despertaram a sua mediunidade exatamente no aspecto auditivo, na audição, ouvindo aqueles sons. Aquilo que depois, mais tarde, Kardec vem catalogar como tipologia, que é a capacidade da comunicação através dos sons. Acontece que começa a haver um determinado barulho, começa a haver uma inquietação, e essas duas médiuns, essas duas meninas, arranjam um código de comunicação. E como é que arranjam um código de comunicação com esse espírito? Através das pancadas, inicialmente convidando a responder sim ou não, através de uma ou duas pancadas. E quando ela faz uma pergunta e diz, olha, se for sim, dá uma pancada, se for não, dá duas, e de facto há aquela resposta positiva. Porque para aquilo que ela sabia que a resposta era positiva era uma pancada, porque elas sabiam que era negativa eram duas pancadas. E aí começa a comunicabilidade. Mas será que é aqui que começa a comunicabilidade dos espíritos? Logicamente que não. Nós vamos analisar a história e desde o mais remoto da antiguidade que vamos encontrar a comunicabilidade dos espíritos nos oráculos, nas pitonisas, em todas aquelas situações em que as pessoas iam à procura da comunicação com o mundo além. Só que não havia aquela ligação direta ao espírito, não havia aquela ligação direta a quem é que estava a responder, como é que estava a responder. E aí, nesta parte, com as irmãs Fox, elas criam todo um processo e vão saber exatamente quem é o espírito que está a comunicar. Como? Depois daquela situação, eles criam um código em que determinadas pancadas dá para uma letra, outras pancadas dá para outra, e vão criando um abecedário e arranjando maneira de poder ter esse diálogo com o espírito, que acaba por se identificar como sendo um tal Charles Rosman, que era um vendedor que tinha sido assassinado naquela casa e que tinha sido entaipado, digamos assim, numa parede na casa, que lá estava ele preso, sentindo-se preso, sem perceber na realidade que tinha morrido, mas sentindo que estava ali. Portanto, então ele tomava e entra toda um diálogo e as pessoas começam, inclusivamente, a fazer
cria-se condições para fazer sessões públicas em que aquelas meninas vão para uma sala pública e que vão fazer nessa mesma cidade, no salão que lá havia, que é o salão de festas, o salão Rochester, onde eles faziam bailes e atividades sociais, e vão lá as meninas fazer aquela demonstração de mediunidade. Podemos dizer que é, na realidade, a primeira demonstração de mediunidade. É ali que as pessoas vão encontrar aquele fenómeno. Logicamente que isto desenvolve-se ali durante algum tempo e só mais tarde depois é que vai ser passado para a Europa, e isto vai acontecer por volta do ano 1850, quando pessoas que estavam ligadas na altura ao grande desenvolvimento, portanto, estamos a falar do século XIX, onde havia uma atividade grande entre a Europa e as Américas, principalmente nos Estados Unidos da América, que era um país florescente, assim como a Europa, e que todo aquele negócio do carvão que transitava, e esta notícia, esta situação, esta mediunidade, esta comunicação com o mundo do além, acaba por vir primeiramente para a Irlanda, depois para a Inglaterra, mas a coisa não tem grande significado, vai também para a Suécia e para a Noruega, onde eles têm aquilo, as pessoas fazem experiências, mas não cai, não é aceito, não entra na moda. Mas vai parar a Paris. E Paris é, na realidade, nessa altura, a cidade de luz. É a cidade onde tudo está, onde tudo é aceito, onde tudo é... E a situação das mesas girantes vai entrar na sociedade parisiense como uma moda. Entra como uma moda, portanto, toda aquela situação é desenvolvida com a situação da comunicabilidade dos espíritos, arranja-se as maneiras de comunicar através da cesta. Primeiramente, cria-se uma situação da mesa com um abecedário, com um género de uma agulhazinha que ia apontando, que sentam-se em volta da mesa, uma reunião mediúnica primária, em que vão dar energia, e os espíritos, servindo-se da energia dos médiuns, da energia dos presentes, vai fazer que aquela agulha se movimente, indicando as letras. Isto é a Madame Gerardin que vai criar esta situação. Depois aquilo evolui tudo muito rapidamente, e vai evoluir para o sistema da cesta, e acaba por vir à psicografia. A psicografia, que é aquela situação que nós conhecemos hoje, que é tão simplesmente como o médium pega no lápis, no folha de papel e escreve aquilo que o espírito lhe dita. Quer dizer, o médium pode ser mais consciente ou menos consciente, mas independentemente da consciência que tem que ele está a escrever, ele escreve por influência do plano espiritual. E dá-se a psicografia. A psicografia que se desenvolve dentro de todas as pessoas, de uma maneira geral, na sociedade parisiense, têm a preocupação de procurar consultar os espíritos para tudo. Quer dizer, é preciso saber se o negócio deve ser feito, se não deve ser feito, se nas mais diversas situações entra na moda e toda a gente vai comunicar os espíritos. E aí começam a haver estas comunicações frívolas, que por tudo e por nada se invocam os espíritos. Mas, à parte desta situação, também há todo um processo de comunicação, de comunicabilidade que o espírito nos transmite, que vai transmitindo, e que algumas pessoas mais sérias que se vão ligando, portanto, ao princípio da espiritualidade, que vão estudando como é que aquelas coisas se dão, e ao ponto de depois haver determinadas pessoas que vão estudar aquela situação e que vão desafiar outras pessoas ligadas mais à cultura, mais às letras, às artes, a todo um processo cultural em que vai ser despertado o interesse pelo estudo desses fenómenos. E é depois, em 1854, que Kardec, que na altura não se chama Kardec ainda, é um senhor que é Hipólito Leon de Lizardo e Valho, aquele que vai ser depois o codificador
da doutrina espírita, mas é em 1854 que, a convite de um outro senhor que já tinha tido a preocupação de adotar uma série de comunicações, uma série de psicografias, e que já se tinha preocupado com aquelas situações, então convida Hipólito Leão de Lizardo Rivalho a assistir a uma sessão de comunicação através da mesa, porque na altura não se falava em mediunidade, na altura não se falava em nada dessas situações, porque não se conhecia. Hipólito Leão de Lizardo Rivalho era um magnetizador, era um homem que tinha estudado toda a ciência de Mesmer, que tinha vivido no século XVIII, XIX, portanto ele desencarnou no primeiro quarto do século XIX, salvo a volta de 1815. Portanto, foi quando ele deixou todo o estudo do magnetismo, portanto, e teve um processo também importante na área do magnetismo. E Kardec tinha estudado toda aquela teoria de Mesmer, ele tinha se tornado magnetizador, e magnetizador no aspecto de auxílio. O magnetismo, embora perto da mediunidade, nada tem a ver com a mediunidade, porque é uma outra ação, entra na área das energias também, mas é uma situação diferente. Então, esse senhor Hipólito Leão de Lizardo Rivalho, nessa altura, em 1854, com o seu Fortier, vai assistir então a essas tais sessões. Até que vai-se preocupando com o estudo, analisando, até que depois, exatamente no dia 30 de abril de 1856, há um espírito que se comunica com ele e que lhe diz ser o espírito de verdade. E que lhe diz ser o espírito de verdade e que ele tem um papel importante para desenvolver, que seria exatamente a codificação da doutrina espírita. Aí ele, aliás, de alguma maneira, onde em causa se estaria em condições, sentindo-se honrado de facto com a proposta que é feita pela espiritualidade, mas também, na dúvida, se teria competência para isso. E, pondo inclusive a oportunidade de dizer, e se eu não quiser? E o espírito responde, se tu não quiseres, outro irá ocupar o teu lugar. E também ele propõe-se todo aquele estudo sistematizado, e ele como professor, ele que já tinha estado ligado, portanto, às letras, tinha estado ligado às matemáticas, tinha estado ligado à astronomia, tinha estado ligado a toda uma série de químicas, de matemáticas, de fisiologia, inclusive, ele tinha obras, tinha tratados, tinha livros nessas áreas todas, era uma pessoa que falava uma série de idiomas, era uma pessoa culto, uma cultura para a época acima do normal, encara este desafio que é feito. E que é feito por quem? É feito pelos espíritos. E que este espírito de verdade diz: se tu não quiseres, outro será. E ele encara aquela situação. E isto estamos a falar de 1856. 30 de abril de 1856, o que ele já tendo toda aquela informação, inclusivamente muita da informação que o seu Fortier passou, de todos aqueles cadernos que ele tinha apontado, tudo aquilo tudo, ele começa a fazer uma compilação exaustiva das informações que lhes tinham chegado do plano espiritual, portanto, cria toda uma metodologia de trabalho, faz um projeto, um plano da ação de maneira de consulta aos médiuns, de maneira que ele pudesse mandar determinadas perguntas para um grupo de trabalho mediúnico, para outro, fazer as comparações, e ele vai, durante um tempo excepcionalmente curto, principalmente atendendo a esta situação, de 30 de abril de 56 para 18 de abril de 1857, e em 18 de abril de 1857 nasce, na realidade, a doutrina espírita, com a edição, a publicação do Livro dos Espíritos, que é apresentado ao público na Galeria de Orleans, em Paris, na livraria Danty, portanto o Sr. Danty, que depois acaba por falecer, mas que
a viúva, por continuar a dar o suporte a toda aquela situação do Sr. Hipólito de Leão de Lisa Rivalho, que nesta altura, e aconselho dos espíritos superiores, dos guias de todo o projeto, dos guias da codificação, do Espírito da Verdade, lhe recomendam que ele não fosse assinar o seu livro, o Livro dos Espíritos, que nessa altura, nessa primeira edição, sai com 501 perguntas, portanto é uma edição, é a primeira edição que sai com 501 perguntas, contrariamente ao que tem atualmente, que são 1019, em que ele é recomendado para assinar o livro, não com o seu nome, mas sim com Allan Kardec. Allan Kardec porquê? Allan Kardec porque teria sido o nome que este espírito teria tido numa reencarnação anterior, quando teve a oportunidade de estar reencarnado nas Gálias, das Gálias francesas, portanto, onde existia um povo que eram os druidas que já eram um povo que admitia a reencarnação, admitia a pluralidade de existência, admitia que nós vivemos mais do que uma vez. E então ele, para que a sua obra não fosse valorizada pelo seu grande conhecimento literário, científico, nas diversas áreas do conhecimento, ele vai assinar exatamente esse livro com o nome de Allan Kardec. Allan Kardec, por simplesmente um desconhecido. E esse desconhecido, esse autor desconhecido, traz-nos a grande revelação dos espíritos, que é a doutrina espírita, com toda uma projeção totalmente diferente, totalmente nova, para que as pessoas, para que a humanidade possa receber desses ensinamentos, um grande convite à mudança, à reforma íntima, e vamos trazer uma doutrina que, no seu tríplice aspecto de ciência, pela demonstração prática da comunicabilidade, contacto com os espíritos, a possibilidade do diálogo com os espíritos. Na parte da filosofia, em que nos vem dar a oportunidade da discussão, analisar o porquê das coisas, dando-nos uma doutrina racional, não nos impondo de alguma maneira nada, mas sim criando-nos a condição para que nós, pelo crivo da razão, possamos encontrar a lógica, possamos encontrar a orientação que, de acordo com aquilo que nos chega e com a nossa capacidade de raciocínio, com a nossa capacidade de entendimento, podemos analisar e encontrar a satisfação nessas coisas. E, principalmente, uma outra parte que é a parte da religião ou moral, a moralidade da nossa transformação, a moralidade da nossa religião, ligando-nos à divindade. Ligamos à divindade porque esta doutrina vem-nos dar princípios firmes da diretriz, portanto, a crença em Deus, portanto, a existência de Deus é irrefutável. Ninguém pode ser espírita se não acreditar em Deus, assim como ninguém pode ser espírita se não acreditar no espírito mortal, na imortalidade da alma. Portanto, quando nos fala na imortalidade da alma, mata a morte. Portanto, se o nosso espírito, se a nossa alma não morre, mata a morte. Não há morte. Mas nós morremos. Claro que nós morremos. Nós morremos o corpo físico, o nosso corpo físico, a nossa parte orgânica, os nossos órgãos, a nossa parte biológica, morre, logicamente, pelo desgaste. Se alguém pensa que é eterno, não é fisicamente, mas é sim imortal no aspecto espiritual, porque os nossos órgãos, por mais que haja o avanço da ciência, por mais que haja o avanço da tecnologia, por mais que nós consigamos conquistar valores no aspecto da longevidade, os nossos órgãos não podem aguentar, não podem resistir pela sua situação orgânica, e não é bem como uma peça de um automóvel, quer dizer, uma peça de uma máquina qualquer, vão sempre inventando metais mais resistentes, com menos desgaste, que as máquinas vão durando mais. Nós também vamos aguentando um bocadinho mais, mas quando chega a altura, vamos nos preparar para reencarnar. Vamos nos preparar porque nós somos imortais, mas não somos, de facto, neste corpito, não. O corpo vai ficar por cá. Portanto, vai ficar essa,
imortalidade da alma, portanto, e vai-nos dar, dando-nos a imortalidade da alma, só se compreende essa imortalidade da alma na reencarnação, portanto, retornando, se nós partirmos para a espiritualidade, à primeira também não tinha grande lógica, não é? Portanto, nós, porque neste mundo de dualidade, neste mundo em que nós temos que responder pela lei de causa e efeito, temos que responder pelos nossos atos, para a nossa evolução, então aí está a reencarnação, a possibilidade que nós temos de retornar uma vez e outra, para nos irmos aperfeiçoando cada vez mais, para e sair de um ciclo evolutivo em que nós vamos, nesta evolução do átomo arcanjo, vamos sempre continuando nesse progresso evolutivo. E vai-nos dar também, portanto, nessa pluralidade das existências, também a pluralidade de mundos habitados. Isto que Jesus nos diz na casa do Pai há muitas moradas, portanto, logicamente, são princípios básicos da doutrina. Será que todos nós teríamos de estar reencarnados num sistema, num universo, que nós nos apercebemos lentamente ou parcialmente da capacidade deste universo? Será que só este planeta Terra é que nós nos encontramos? Será que nós seríamos os privilegiados na escala hierárquica como filhos de Deus, em que só aqui, nós temos que considerar que há espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos, que há mundos com situações muito mais felizes que o nosso, assim como há outros numa situação muito mais primitiva. Então nós, mais nesta altura em que nós estamos segundo os espíritos nos dizem, exatamente num ciclo em que estamos a mudar neste planeta, que está num ciclo de provas e expiações, exatamente para um ciclo de regeneração. O ciclo de regeneração quer dizer que nós vamos ter mais possibilidades de ficar num planeta, numa vivência mais feliz. Assim nós façamos por isso, então vamos merecer, porque nós na realidade não podemos mexer no nosso passado. O nosso passado é passado, já passou, nós já fizemos a nossa sementeira e hoje estamos a colher aquilo que semeámos anteriormente, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Mas nós hoje temos que nos preocupar em fazer a sementeira para o amanhã, para que amanhã, quando nós viermos a reencarnar, possamos reencarnar num planeta, de facto, mais feliz, num planeta, desse planeta em que já ultrapassou as expiações para entrar num planeta da regeneração. Então, é tempo de despertar, é tempo para saber que nós que vamos admitindo toda esta situação, não é só admitir, é também fazer a nossa parte. E a nossa quarta parte é exatamente essa transformação moral, essa parte que está implícita em nós para sermos merecedores. Portanto, porque se nós não fizermmos essa nossa sementeira, nós não vamos conseguir com certeza chegar mais além, porque vamos continuando na mesma situação em que nos encontramos sem ter a oportunidade de progredir. Mas Kardec não fica por aí, quer dizer, não faz o livro dos espíritos e acabou. Não, ele continua a trabalhar e logo em 1858, portanto, em janeiro de 1858, começa a publicar a Revista Espírita. E essa lá, a Revista Pierrite. A Revista Espírita começa a ser o elo que ele tem, digamos, o órgão oficial que ele tem para ir publicando mensalmente informações e respostas. Porque quando ele publica o Livro dos Espíritos, há todo um boom, há todo um desenvolvimento grande a nível da sociedade francesa, principalmente logo no princípio da sociedade parisiense, depois é que estende-se rapidamente a muitas partes do mundo, principalmente o Brasil, retorna à América também, mas sem grande impacto, e vai se estabilizar exatamente no Brasil, é o sítio onde vai ter mais impacto. E nessa feitura da Revista Pierrite, que começa em janeiro de 1858, portanto, exatamente uns meses depois, 8 meses depois da publicação do Livro dos Espíritos, ele vai preparar toda uma situação para que no dia 1 de abril de 1858, portanto, desse mesmo ano, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Psíquicos. E aí
nasce o primeiro centro espírita. O primeiro centro espírita é esse que é fundado em Paris por Hipólito Leon de Lizarrabat, nessa altura já conhecido por Allan Kardec, que forma essa sociedade de estudos espíritas, portanto, o primeiro centro espírita que é formado, onde entra todo um processo exatamente de estudo, de consulta, de plano espiritual, de médiuns, de educação, de desenvolvimento, sempre a preocupação do estudo, sempre a preocupação de ir conhecendo cada vez mais. E daí ele vai desdobrar depois, vai desdobrar o Livro dos Espíritos, completa o Livro dos Espíritos, sempre publicado depois mais tarde, mas ele vai completar o livro, vai desdobrar o Livro dos Espíritos em outros livros. E outros livros começa por, logo a seguir, em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns. E reparem que a primeira preocupação que ele tem, embora nós quando falamos no Livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Espíritos é exatamente o princípio, o gênese. Mas ele não se preocupa com isso e vai dar mais atenção, logo a seguir ao Livro dos Espíritos, no desdobrar daquele livro maravilhoso, sobre o Livro dos Médiuns. A parte da ciência, a parte científica da doutrina, a parte do estudo da comunicabilidade dos espíritos. Porquê é que nós nos comunicamos? Como é que nos comunicamos? Como é que, quando falamos no Livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Espíritos é exatamente o princípio, o gênese. Mas ele não se preocupa com isso e vai dar mais atenção, logo a seguir ao Livro dos Espíritos, no desdobrar daquele livro maravilhoso, sobre o Livro dos Médiuns. A parte da ciência, a parte científica da doutrina, a parte do estudo da comunicabilidade dos espíritos. Porquê é que nós nos comunicamos? Como é que nos comunicamos? Como é que se faz a ligação com a evocação? A evocação que se faz nos espíritos, de maneira que ele vai se dedicar sobre o estudo profundo da mediunidade e é culminado com a publicação do Livro dos Médiuns em 1861. Continuando depois a dar a outra parte. Ele já tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina. Tem a parte científica, que é o Livro dos Médiuns, que ele publica em 1861. E logo a seguir ele tem que se preocupar com a outra parte, porque todo o crescimento é no aspecto da ciência, portanto, as experiências, a comunicabilidade dos espíritos. Mas logo aí começa a haver uma diferença entre o desenvolvimento da parte moral ou religiosa da religião. Então ele vai dedicar-se ao Evangelho, procurando todos os ensinamentos de Jesus, aqueles que os espíritos selecionam para nos mostrar a importância dos grandes ensinamentos de Jesus, e aí está contida toda a parte do ensinamento de Jesus, e publica depois, em 1864, o Evangelho. E o Evangelho vai-nos mostrar exatamente a outra vertente da doutrina. Já tínhamos a filosofia, já tínhamos a parte da ciência, e aí está a parte da moral ou da religião, a parte que nos convida, principalmente àquela grande mensagem da transformação interior, da grande mensagem de amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, quando nós pegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, quando nos pegamos na Bíblia ou em todos os ensinamentos dos grandes profetas e principalmente de Jesus, nosso modelo e guia, vamos encontrar uma coisa muito simples, quer dizer, amemos uns aos outros. E quando nós amarmos uns aos outros, quando nós pusemos em prática o mandamento primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, nós temos toda a lei dos profetas como ele nos diz. E depois continua o codificador a desenvolver a outra parte que nos fala sobre toda aquela tradição, toda aquela parte do hábito da religiosidade. Não nos podemos esquecer que nós saímos de períodos críticos da parte religiosa, da igreja oficial do seu tempo, a igreja começa a ser a igreja do Império e que depois se vai desenvolvendo por aí de fora, com todas as suas, sem crítica, quando nós falamos disto não é um aspecto crítico, mas é um aspecto de análise, com todo o aspecto de que nessa parte final da Idade Média, e depois já a parte da Idade Contemporânea, com a Inquisição, em que há todo um processo, toda uma turbulência, e quando se saiu da Revolução Francesa, se vem encontrar exatamente nesta época, e então ele vem-nos explicar, através do livro O Céu e o Inferno, que é publicado em 1865, como é que
justifica-nos como é que é a lei de causa e efeito. No fim de contas, aquilo que nós vamos achar de acordo com aquilo que nós fazemos, como é que nós fazemos, vem-nos de alguma maneira justificar a outra encarnação. Se nós fazemos de uma maneira, ou sejamos de outra. E depois vem falar-nos finalmente sobre o princípio, sobre a gênese, e é sobre a evolução dos mundos, a evolução de todo o sistema, em que ele depois publica a gênese que vem a lume em 1861. Portanto, é já o último livro de codificação que ele publica em vida, porque depois vai ser publicado mais tarde, em 1890, portanto já 21 anos depois do seu desencarne, porque ele desencarna em 1869, e já depois, mais tarde, é que vai ser publicado aquilo que nos vem dar uma série de informações, principalmente que os seus seguidores, portanto, ele teve que seguir seguidores muito importantes, que vêm mostrar-nos a importância e dando continuidade, como é o caso de Camilo Flammarion, que Camilo Flammarion definia Kardec de uma maneira muito interessante. Não sei se vocês conhecem, Camilo Flammarion foi uma pessoa ligada aos astros, à astronomia, uma pessoa com conhecimentos profundos para a época. E quando comentaram sobre Allan Kardec com o Camilo Flammarion, ele respondeu de uma maneira que eu acho maravilhosa. Quer dizer, quando ele comentou, mas o que é que tu achas sobre Allan Kardec? Ele respondeu tão simplesmente como isto: é o bom senso encarnado. Isto de um homem de ciência, um homem ligado à ciência, é o bom senso encarnado. Qualquer diz, se querem uma pessoa equilibrada, é, de facto, esse senhor Allan Kardec. Portanto, depois tiveram muitos outros seguidores que seguiram, e nós, quando falamos em mediunidade, não podemos esquecer de um senhor que foi um senhor inglês que estudou muito a mediunidade. Estudou a mediunidade, foi o Sir William Crookes, que foi mandatado e foi comemorado, inclusive, pela rainha, portanto, ele foi incumbido, inclusive, de provar a fraude da comunicabilidade dos espíritos, da comunicação dos espíritos. Então, quando ele começa a estudar todo o processo da doutrina, leva durante o processo da comunicação dos espíritos, leva toda uma série de anos a fazer esse estudo. Ele serve-se de uma médium que foi Florence Cook e que incorporava o espírito de Kate King, o espírito de Kate King, que era uma senhora também, que se prestou uma série de experiências, inclusive fotográficas, de materializações de tudo, em que naquele aspecto da mediunidade, uma prova irrefutável do estudo da ciência e da espiritualidade, da ciência, a querer provar, a fazer prova científica, e o espírito, através da médium, da Florence, que se presta a toda essa situação e que faz, exalando, portanto, o ectoplasma, um médium com capacidades excepcionais, e que, fazendo a materialização desse falso espírito de Kate King, que é testada, é moldada, é fotografada, e tudo isto vai levar que depois o Sr. William Crookes chegue junto da Sociedade Científica de Londres e vai dizer, não senhor, aquilo não só é verdade, aquilo é uma realidade, o espiritismo, a comunicabilidade dos espíritos é verdadeiro, é uma verdade científica. Ele foi, inclusive, condecorado pela rainha na altura, que apoiou toda essa situação. Depois temos muitos outros estudiosos do tempo que foram apoiando e que foram dando testemunho de toda essa mediunidade, e como chegando até aos nossos dias, logicamente, com os testemunhos que nos vão chegando, em relação
à comunicabilidade, e temos um grande exemplo que foi, por exemplo, o Francisco Cândido Xavier, que nos veio trazer todo um complemento da doutrina espírita, que nos vem dar a informação desde o princípio, desde os tempos de Jesus, quando nos traz aqueles romances mediúnicos, psicografia, com a influência do espírito de Emmanuel, que há 2000 anos, 50 anos depois, o Paulo Estevão. Quem não leu o Paulo Estevão, aproveita a ler esse livro, esse romance de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. É o princípio do cristianismo, é o princípio dos seguidores do Cristo, é o princípio dos homens da casa do caminho, aqueles que nos trazem o princípio do cristianismo, portanto, o princípio primeiramente, aqui não se chama cristianismo, primeiramente isto chama-se os seguidores dos homens da casa do caminho. Isso é mais tarde, depois, já por volta dos anos 70, é que Lucas, seguidor, o evangelista que nunca conheceu Jesus. O Lucas nunca se cruzou com Jesus. E é dele que sai a ideia, se nós somos seguidores de Cristo, que sejamos cristãos. E aí nasce o cristianismo, os seguidores do Cristo, através de Lucas. Mas quem não leu ainda Paulo Estevão, esse livro maravilhoso, esse romance, leia porque vai ficar com uma noção diferente do princípio do cristianismo, do princípio do auxílio, do princípio, de facto, dessa mediunidade daqueles homens, daqueles apóstolos, que, como Jesus, é o que dizia também, tudo isto que eu faço, vós podeis fazer e mais se tiverem fé. Portanto, não é preciso ter fé, é preciso ter confiança, é preciso que nós saibamos que com o apoio, com esse apoio, nós vamos estando em sintonia com as forças superiores da vida, com Jesus, nós vamos ter esse merecimento para poder estar nessa sintonia com os bons espíritos auxiliares. Depois também, já que falei nesses 3 romances, portanto, há 2000 anos, 50 anos depois, o Paulo Estevão, os 2 primeiros, portanto, há 2000 anos, fala sobre Publio-Lentulus, o senador romano, que está envolvido, e que é ele depois que vem ser reconhecido como Emmanuel, o próprio autor espiritual desses livros. Depois tem também a Renúncia, a Ave Cristo, tudo são livros relacionados com a reencarnação. Com o porquê da reencarnação, depois já vem mais, a Renúncia já vem mais na altura da Revolução Francesa, já vem numa época mais moderna, mas o outro que vem na altura portanto, também da Inquisição, do Santo Ofício, daquelas de Médici. Mas são romances muito bons para conhecer o movimento cristão, o movimento em que todos nós estivemos, de alguma maneira, envolvidos. E envolvidos porque, quando nós falamos de mediunidade, falamos de todas essas coisas que estiveram inerentes, toda essa situação, toda essa perseguição que houve, quando as pessoas queriam denegrir de alguma maneira a situação, por efeito também da situação das igrejas dominantes ou dominadoras, quando queriam fazer mal a alguém, diziam que era bruxo. Quer dizer, bruxo era qualquer pessoa que tivesse mediunidade, tivesse a oportunidade de comunicar com os espíritos, de comunicar. Era bruxo fogueira, era a maneira de se limpar. Portanto, e é tempo de nós sabermos porquê. Porque isto não foram os outros, do passado fomos nós, todos nós andamos mais ou menos envolvidos nestas situações. Portanto, há que saber como é que é. Para quê? Para que nós tomemos consciência da nossa situação, da nossa mediunidade, da comunicabilidade, da possibilidade que nós temos de comunicar com os espíritos e nós podermos fazer este diálogo salutar, sabendo que a mediunidade é, para nós, uma oportunidade de trabalho. É um dom. É um dom, é uma faculdade. Kardec, na definição, no livro dos médiuns, quando define médium e quando define mediunidade, ele define mediunidade como sendo uma faculdade humana. Ponto final. Mediunidade é uma faculdade humana. Portanto, isso são os homens, as pessoas, o ser humano que tem mediunidade, nem o cão nem o gato. Os animais têm sensibilidade, têm percepção, têm outras coisas, mas não mediunidade. Mediunidade é aquele que sente
definição de mediunidade é todo aquele que sente, de alguma maneira, e de maior ou menor intensidade, a ligação com o plano espiritual, o intercâmbio com o plano espiritual, por isso mesmo é médium, certo? Entendem? Então, nós, pessoas, podemos ser médiums. Portanto, nós somos médios. E sendo médios, nós temos a obrigação de pôr essa mediunidade ao serviço, ao auxílio daqueles que têm necessidade, não só do plano físico também, mas principalmente daqueles que estão no plano espiritual. Porquê que eles estão no plano espiritual? São aqueles que nos precederam, são as almas dos homens que morreram, o espírito libertou-se, a alma libertou-se, tomou o nome de espírito, e está no plano espiritual, muitas vezes perturbando-nos, porque não compreendeu ainda a sua razão, não compreendeu, ainda está preso a ódios, a vinganças, a situações perversas que, com a nossa compreensão, com o nosso amor, com a nossa determinação, com a nossa dedicação, nós podemos ajudá-los e ajudando aqueles que no plano espiritual sofrem, por consequência também nos ajudamos e ajudamos aqueles que ajudamos a nós também e ajudamos aqueles que eventualmente sofrem os processos de obsessão, de subjugação, todos os processos esses de influência espiritual. Então, vamos tomar consciência que a mediunidade é uma realidade, que nós escolhemos a nossa mediunidade, não vamos fugir dela, não tenhamos a preocupação de fechar isto aqui. Se temos mediunidade, vamos saber o que é mediunidade, vamos tomar conhecimento, vamos esclarecer-nos sobre o que é mediunidade e vamos pôr ao serviço, ao trabalho. Nós também, com certeza, gostamos de ser auxiliados quando temos necessidade, vamos aproveitar a oportunidade para auxiliar aqueles que eventualmente tiverem necessidade. Desculpem. E se calhar vamos ficar por aqui, dando a oportunidade de esclarecer algumas perguntas que vocês eventualmente queiram fazer. Muito obrigado, engenheiro Tofério. Penso que está mais ou menos na hora, não é? Não, esteja à vontade. Enquanto não houver pessoas a sair da sala, é bom sinal. Então, agora iríamos interagir. Se houver alguém que, do público que queira fazer alguma questão, estejam à vontade. Tem aqui o micro para se ouvir melhor.